Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Hoje vamos falar de um tema que serve para todo mundo. É você autônomo, você é empresário, você é CLT, serve para todas as pessoas. É planejando para prosperar. É o seu planejamento financeiro visando a sua prosperidade. Temos duas pessoas incríveis aqui. O primeiro que eu vou chamar, que é um convidado. Mas antes do convidado, eu tenho que falar de uma pessoa que me acompanha todos os episódios. Rafael Melo. Já Eu quase sou. esquecendo. Tem pessoas tão importantes, né, Rafa? Mas não posso esquecer de uma pessoa que me acompanha, importantíssimo nessa jornada da Farol e do Farolcast. Você não é bem-vindo, a casa é sua, Rafa. Obrigado. Boa noite. Boa noite aos nossos convidados também. Hoje é um grande prazer, mais uma vez, a gente estar recebendo pela segunda vez, né? Uma pessoa aqui e uma pessoa ilustríssima aqui pela primeira vez. Espero que não a última também, né? Tomara que a gente tenha muito mais oportunidades. É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou Clauber Gomes, sócio da Farol Capital. Meu Instagram é clauber.gomes10. Siga, tem bastante coisa boa lá. E o nosso convidado, ele é sócio da Farol Capital, head de investimentos internacionais, head de estratégia e planejamento financeiro. Eu vou resumir. Especialista em investimentos internacionais, head CFP, planejador financeiro, Gustavo Benaglia. Super bem-vindo, a casa é sua. Obrigado. Bom, a casa é nossa, É né? nossa. Então tô aqui dentro mesmo. É um prazer estar aqui de volta com vocês mais uma vez. E prazerzaço estar aqui do lado do Ed, grande Ed aí, nosso convidado. Não entrega que eu vou falar em. Olha, alerta de spoiler. Olha o spoiler, Gustavo. O nosso convidado, é uma honra recebê-lo aqui. É um prazer enorme, tivemos juntos em outros momentos. Ele é CFP, é planejador financeiro, cuida da Academy na XP, já atuou em outras áreas, é head de educação financeira na XP, membro do comitê da Planejar, que emite o certificado CFP, e ele ajuda pessoas comuns a organizar suas vidas, finanças, investir com inteligência, do zero à liberdade financeira. Ednar Sacramento, muito bem-vindo. Muito bom. Inicialmente, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui. Nós já tivemos outras interações, não dentro do Farolcast de vocês, Exato. e eu tenho certeza que aqui é uma conversa onde eu vou sair ganhador, porque ficar com vocês. Eu sei que a gente teve uma baguncinha, né, musical, tempos atrás, né? É verdade. Espero que seja o mesmo tom aqui, tá legal? Aqui é no mesmo tom, essa baguncinha a gente teve num evento, foi acho que na Argentina, e aí na volta do evento, da noite, da festa, no ônibus, foi uma cantoria, Juliano Borba e Ednar, que cantam bem, e músico, foi muito gostoso. Foi pura animação. Foi por Foi animação, muito bom. saudades. Bom, o nosso tema hoje é planejando para prosperar. A gente acredita muito que o planejamento financeiro pode levar a gente às conquistas, à liberdade, e que o plano financeiro e que dinheiro não é matemática, não é número, só isso, muito mais, são as nossas emoções, a nossa saúde, o nosso bem-estar, ou estresse ou não, e por isso esse painel é muito importante, nosso compromisso é levar educação, levar informação para as pessoas que nos acompanham. Então, eu vou direto ao ponto. Qual a importância, Ednar, de um planejamento financeiro bem estruturado na vida de uma pessoa? Boa. Falar de planejamento financeiro no Brasil, eu tenho uma definição que é o mapa. Eu entendo que o planejamento financeiro bem estruturado para o brasileiro, ele é o mapa do tesouro. Porque basicamente a gente não tem educação financeira, e aqui, né, é muito provável que vocês não tenham tido educação financeira na casa de vocês, que os parentes do ciclo próximo de vocês não tenham tido educação financeira, mas a gente prospera, a gente conquista, né? Então a gente cresce com a expectativa de trabalhar, de estudar, de ter as coisas, de casar, que é super importante. E o planejamento financeiro é a alavanca que ela amarra tudo isso, né? Então a gente sabe que a certeza da vida é a morte, a gente vai passar, né, em algum momento para um outro plano, e ao longo da vida o planejamento financeiro ele vai ser o grande direcionador
para que a gente tenha as conquistas, né? Qual que é o grande dor na minha percepção do planejamento financeiro no Brasil? 2 fatores. O primeiro, comportamental, que a gente cai em gatilhos, Batata. né? A Batata. gente cai em gatilhos. Eu É. até recentemente eu namoro hoje, né? Tô na iminência de casar, Nossa. né? Tô quase lá. Boa sorte. E a gente falando, tava numa conversa e assim, aquela conversa ela foi transposta para o celular. Ou seja, a gente tava falando sobre o bairro, a casa, tal, e aí instantes depois eu abri o celular e aí o celular veio com uma provocação, né? More aqui e tal. Eu falei, cara, que loucura, né? A gente olha É, onde o marketing tá indo, né? E claro que eu tô trazendo um exemplo de uma moradia. exato. Mas e se eu estivesse falando de comprar um tênis, de comprar um carro, de fazer uma viagem, né? Então, Aconteceu com tênis recentemente para correr, toda hora aparecia. esse gatilho, esse impulso é um impulso comportamental, É. né? Então, o outro impulso comportamental é quando, por exemplo, hoje no Brasil, uma das principais causas de separação é a gestão financeira. Exato. E a gestão financeira, por que que ela acontece nesses casos? Porque o casal muitas vezes não tem o plano. O casal às vezes não tem a consciência. E aí quando você coloca o gatilho comportamental também, estraga. Então, voltando aqui, o planejamento financeiro é um grande mapa, na minha percepção, para guiar nós brasileiros, para criarmos uma jornada que vai passar por várias conquistas de forma ordenada. Eu brinco, né? O plano é sempre feito para, no final, não dar 100% certo. Mas o plano é o norte. Então, o planejamento financeiro ele tem que servir como norte aqui pra gente. Sim. Mas olha que loucura, né? Você falar que os divórcios, eu vi uma pesquisa do IBGE, 53% é por questão financeira. É um absurdo, porque antigamente era uma traição, uma coisa assim, né? Hoje não, as finanças tá na frente disso, né? Então ele pode salvar uma família, salvar um casamento se tiver umas finanças bem planejadas. É porque eu vejo que as finanças, elas refletem o que nós somos. As finanças, elas refletem o que nós pensamos, aquilo que nós, as nossas crenças, aquilo que nós aprendemos. Então é muito isso. Eu falo que dentro de um planejamento financeiro, a parte comportamental, ela tem que ser muito bem trabalhada. E uma das coisas que a gente procura fazer aqui é fazer esse trabalho de ser uma espécie de facilitador, de ajudar o nosso parceiro, o nosso cliente a entender aonde ele quer chegar. Porque tem que ter prazer. E aí a gente tem algumas pegadinhas, né? Às vezes você pergunta para alguém: por que que você está fazendo poupança, guardando, investindo? Olha, eu estou fazendo esse sacrifício. E aí é uma palavra, para mim, sacrifício é uma palavra muito forte, né? Agora, eu brinco, você prefere comer uma pizza aqui em São Paulo ou uma pizza na Sicília, na Itália? E aí, se você faz essa brincadeira, às vezes comer uma pizza na Sicília parece mais interessante. Logo, deixar de comer uma pizza em São Paulo pode não ser um sacrifício. E aqui, falando só por um lado, mas a gente entende que isso amplifica na tomada de decisão de um carro, de uma casa, de qualquer outra coisa que você queira ou deseje no futuro. Exato, é muito bom, eu adoro esse tema. E esse tema, ou pelo menos esse termo, planejamento financeiro, parece uma coisa muito batida, ou parece uma coisa que todo mundo já sabe o que significa. Mas, eh, planejamento financeiro, conforme a gente está falando aqui, ele existe toda uma teoria, né, existe todo um processo, um organizado, por método, né, etapas. existe um plano, né, o mapa da mina aí, o norte para ser seguido. Como é que a gente pode começar? Por onde a gente começa? Ou a gente começa já procurando um planejador financeiro? Ed, você me permite, só um detalhe aqui, a gente tem um costume. A gente tem um costume dentro de casa de muitas vezes não falar sobre planejamento financeiro. A gente chama aqui dentro de casa de estratégia financeira. Por quê? Porque nós temos nossos vieses, todas as pessoas têm vieses. Então, muitas vezes você fala sobre seguro de vida, a pessoa pensa no seguro de morte. Eu brinco que tem o de vida e o de morte. Você fala, por exemplo, sobre previdência, algumas pessoas têm o viés de, poxa, mas previdência é um produto ruim. E quando fala planejamento financeiro, na cabeça de muitas pessoas vem cortar o cafezinho. Perfeito. Quando a gente traz a ideia de estratégia financeira, a gente está ampliando muito esse leque. De repente, falando sobre como você faz para aumentar a sua renda, ganhar mais, estudar, investir em algum projeto. Então, é uma Como ideia. gastar o dinheiro? Como gastar melhor? A gente tem uma brincadeira lá de colocar a linha do gasto sem culpa. Então,
Para queimar mesmo. Não, todo mês tem lá o gastar sem culpa. E tá Pode ser um consciente. restaurante, uma bolsa, o que for, mas é aquele momento da pessoa. E essa ideia de É. chamar de estratégia financeira tira um pouco desse viés de só ir direto no vou cortar gasto. Da gente achar Legal. que já sabe do que se trata, né? Ah, legal. Inclusive, eu gosto muito da estratégia financeira, porque me soa bem, porque estratégia financeira é tudo que envolve dinheiro, mas de forma estratégica. Porque olha que interessante, 2 casos também que, de novo, eu falo que talvez a diferença que nós temos e outras pessoas é que a gente tem mais tempo de janela, e mais tempo de janela a gente escuta outras coisas, né. Uma vez um cliente falou assim: "Não, mas eu tenho planejamento financeiro". Eu falei: "Que legal, você tem um planejamento financeiro? Que ótimo, bacana. E me conta em qual estágio, qual momento você está do seu planejamento financeiro?". Ele falou: "Não, agora tá tranquilo, eu passei, porque eu já comprei imóvel". E eu não associei, né. Falei: "Espera aí, mas como assim?". Ele falou: "Não, porque quando eu fui comprar o imóvel, o intermediador barra leio eu, corretor, fez um planejamento financeiro para que ele comprasse o imóvel dele". Porque a compra do imóvel envolve várias decisões. Vai tomar crédito, não vai tomar crédito, não dá para fazer um planejamento só para a questão da compra do imóvel, tem que fazer compra e também reforma. São muitas questões, né? E aí foi, olha que sacada, né? Pela ótica desse cliente, um corretor de imóveis fez um planejamento financeiro. Então, talvez é uma lacuna. Então, esse exemplo que talvez como uma estratégia, eu gosto porque a estratégia ela acaba sendo tudo que envolve dinheiro, acaba sendo talvez até um pouco mais atemporal, Ela é mais ampla. ampla, eu gosto. E aí, um segundo exemplo, poxa, eu tenho amigos, né, porque eu comecei a fazer o meu próprio imposto de renda em 2009, 2010, porque imagina, eu era um cara muito simples, né, não tinha esse hábito de fazer, meu pai não fazia. E aí, eu tenho um amigo do bairro que eu tenho até algum contato com ele até hoje, que todo ano ele manda uma mensagem, fala: "E aí, posso fazer o seu planejamento financeiro?", leia-se imposto de renda. Que para ele também é um planejamento financeiro. Então todo ano eu recebo um e-mail, eu falo: "Poxa, ele quer vender o planejamento financeiro dele, mas é uma lacuna que eu nunca vou ser cliente dele, porque eu faço o meu, Exato. porque eu tenho controle". Então, bacana saber que vocês trazem esse discurso para a estratégia, porque tem de fato uma confusão conceitual do mercado, e eu entendo que essa confusão conceitual é, primeiro, pela cultura do investimento, né. A gente fala, você trouxe o exemplo da poupança aqui, a poupança, quando meu avô morava numa casa e meu avô mudou, né, e aí a gente pegou umas coisas que era do meu avô, que foi o retirante de Alagoas, né, e tinha uma mala de madeira que a gente abriu e tinha lá os carnês, caderneta de poupança da década de 50, Nossa. porque era hábito para ele usar o carnê, mas assim, era um um volume gigantesco de canhotos. Imagine que na década de 50 falar de planejamento financeiro, tá de brincadeira, não existia isso. Quando eu comecei no mercado financeiro em 2006, também não existia. Aliás, existia, mas não para todos, né, É. porque o planejamento financeiro no Brasil, algo que é muito bacana saber que hoje tem profissionais qualificados como vocês que trazem isso de forma, horizontal para o cliente, porque há 10, 15, 20 anos atrás, o planejamento financeiro era somente para quem tinha muitos milhões. E é isso que, na minha percepção, fomenta o quê? O uso da poupança, capi o investidor que usa a poupança, ele perde tempo e dinheiro, né, são 2 variáveis. Como, por exemplo, o uso desenfreado por crédito, né, ou a população brasileira, ela é altamente endividada ano contra ano. Que é o planejamento financeiro cabe no meu bolso. É. A parcela cabe no meu bolso, eu fiz as contas aqui, me planejei. Por quê? A parcela cabe no meu bolso. Não é assim? Exatamente isso. E aí até se a gente parar para avaliar, eu hoje o nosso mercado de varejo, eu estava lendo um relatório de varejo hoje, e aí eu lembrei da estratégia de sucesso, na minha época, né, quando eu vivi isso no dia a dia, das Casas Bahia, que era o carnê, né. Uhum. Ou seja, é a dívida que cabe no bolso, sem precedentes. Então, são algumas compensações que têm um peso comportamental, por outro lado tem um pouco de peso de cultura, que a gente precisa continuar levando essa bandeira adiante do papel da estratégia financeira. Porque, sim, o que a gente está falando aqui é algo muito relacionado à educação, e tá tudo bem não ter tido educação. O problema é o seguinte: se a informação está chegando e a gente não está apropriando-se da estratégia, aí eu acho que é um problema. Sim. Não é problema nascer sem estratégia, sem educação financeira. Agora, deixar ela passar à deriva hoje é um problema. Então, um pouco desse papel que a gente tem, que é levar para as pessoas a educação financeira na veia, né. Muito legal. E o Gustavo comentou uma coisa bem relevante também, que
as pessoas falam um pouco de planejamento financeiro nas casas, no seu lar, na sua casa, com seus amigos. Vocês acham, e você me fez lembrar de algo que eu vou falar depois, mas vocês acham que a gente falar mais, as pessoas conversarem mais sobre o tema, sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, sobre projeto, ia ajudar as pessoas a buscar conhecimento, essa troca ia ser produtiva? Eu não tenho a menor dúvida. Como é que você faz para poder ser um melhor jogador de tênis? Jogando tênis, né? Por que que a gente está numa cultura, e aí a questão cultural ela é muito importante. No Brasil, a criança ela nasce vendo futebol. Eu tenho um guri de 1 ano e meio que ele já sabe chutar bola, porque ele vê o irmão mais velho chutando a bola. Então aquilo é um processo de repetição e de prática, e aquilo vai introjetando. Nós não temos a cultura de falar sobre dinheiro no Brasil. Nós não falamos sobre investimentos, nós não falamos sobre como comprar algum produto, algum bem de uma maneira inteligente. Quando a gente faz dinheiro, e aí eu já fiz isso de propósito, porque todo mundo fala, quando a gente ganha dinheiro, né? E aí a questão cultural, nos Estados Unidos a gente fala how to make money. E no Brasil é como eu ganho dinheiro. E aí você tem a sensação de o ganhar é como se alguém viesse dar para você. O fazer te traz uma autonomia, um senso de responsabilidade. Você tem que ir atrás de fazer dinheiro. E isso é muito mindset, isso tem questões culturais, isso tem questões de crença. Então, eu vejo que se nós falássemos mais de dinheiro dentro de casa, com os amigos, eu não tenho dúvida de que a gente teria muito mais Melhor planejamento financeiro. experiências boas, a gente teria compartilhamento de experiências entre pessoas, entre famílias, e com certeza você falaria: olha, o Ednar, o Rafa, o Gustavo, o Clauber, que me atendem, que fazem um trabalho muito legal comigo, eu acredito que o que você está passando hoje, talvez valha a pena você bater um papo com eles. Vai lá bater um papo. Então, o nosso grande meio hoje da gente crescer são quando os nossos próprios clientes e parceiros falam sobre o nosso trabalho com os amigos. Às vezes num churrasco, às vezes num restaurante. E aí a pessoa fala: poxa, é mesmo? Mas tem alguém que te ajuda nessa área? Tem alguém que. E esse falar vai trazendo a coisa para a mesa, vai trazendo um senso crítico e vai aproximando a pessoa da necessidade de fazer um planejamento Então, financeiro. essa é a sua ideia. Sem dúvida. Edinar, você concorda? Concordo e tem um complemento, porque, poxa, quando eu penso no treino, né, no falar dentro de casa, se nós não nos conhecêssemos e vocês lessem a minha biografia, na biografia tivesse assim: Ednar Sacramento treina 3, 4 horas por dia há 5 anos. Ele nunca perdeu um treino consecutivo. A chance de vocês imaginarem um Ednar Sacramento esbelto, sarado, forte, é altíssima. Por quê? Porque independente, eu treino todo dia. Então, Constância. a constância ela é importante. E a constância, eu quero complementar com o fator que sobrecai sobre a conscientização. Porque nós estamos nessa jornada de mercado financeiro há alguns anos, né? A conscientização ela é muito relevante, porque a pergunta que eu sempre falo e eu continuo escutando das pessoas próximas que não são do mercado financeiro é a seguinte: Ei, Ednar, tá bom para investir no quê? Ou seja, É sempre assim. a pessoa, e aí, primeiro, eu tenho uma resposta padrão: olha, o melhor investimento naquele que está rendendo mais, é aquele que mais se adequa à sua necessidade. Deixa eu te entender. Quais são os seus objetivos para 5 anos? Ninguém sabe me responder. Travou. É uma Para pergunta 10 travou. anos, É. ninguém sabe responder. Aí tem uns casos que são casos um pouco mais críticos. Você comentou que tem um guri. É. Muito provavelmente você viu nascer, você começa a ter uma visão de longo prazo. Você fala: puxa, sangue do meu sangue, eu dei a vida aqui. Você quer ver com muita saúde. O problema é quando pessoas que têm filhos fazem essa pergunta, eu falo: vem cá, peraí. O que você espera entregar para o seu filho daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos? Infelizmente, a resposta ela é vazia, porque as pessoas não têm plano, né? E aí, a conscientização passa por trazer para o cliente, longo prazo não são 12 meses. Cliente, Essa é uma luta ainda. não adianta você ir atrás de bet, de investimento em ações, sendo que você não tem uma reserva de emergência, né? Que são Que- coisas que são... Que eu gosto de chamar de reserva de oportunidade. Sabe, Edinara, a gente faz um trabalho aqui de tentar procurar mudar
pequenos detalhes que, na minha visão, são muito mais do que detalhes. A gente fala do que a gente realmente, a gente mede o mundo com a nossa régua. Uhum. Então, quando alguém fala, pô, Gu, vamos fazer reserva de oportunidade? Cara, sem dúvida. Reserva de emergência, vamos, sem dúvida, mas vamos chamar de reserva de oportunidade? Porque a emergência dá a sensação que eu só posso usar com alguma coisa ruim, Emergencial. emergencial, A dor, né? problema, dor. De repente, não. Você pode comprar uma belíssima viagem que pode estar dentro do seu planejamento financeiro. Depois de um balanceamento adequado, ou passou por aqui, vamos Pô, tem fazer uma oportunidade legal, vamos comprar e repõe aquela reserva de oportunidade. Então, o uso e o que você está falando de investimento faz todo sentido de pensar. O melhor investimento não é o que mais rende. O investimento, eu tenho a ideia da gente usar ele sempre como uma ponte entre o seu hoje e o seu amanhã. Então você vai construir essa ponte com os investimentos. Mas se você não tem a percepção de onde você está hoje e também não sabe onde quer chegar, que ponte você vai construir? Perfeito. Que investimento é bom? Exato. Até porque, e aí eu vou trazer uma outra realidade do Brasil, né? O Brasil é um país altamente empreendedor. É. Das conversas que eu tenho e eu tive com pessoas que são altamente empreendedoras, o planejamento financeiro ele tem uma falta gigantesca. Em coisas que são simples, por exemplo, segregação da estratégia pessoa física para a pessoa jurídica. Porque as coisas mudam. Ah, legal. Reserva de oportunidade para a pessoa física é uma coisa, para a empresa é outra totalmente diferente. Tomada de crédito para a pessoa física é uma coisa. Para a empresa, às vezes, empresas no Brasil, elas vivem majoritariamente à base do crédito, né? Então são coisas que são muito diferentes. Então quando a gente desdobra isso tudo, né? E é que eu estou trazendo para vocês, né? A gente vive isso, são elementos do planejamento financeiro, né? Tô falando aqui um pouquinho da gestão financeira, que é tudo que envolve orçamento, finanças, né? Entrada e saída. Essa conversa, é, a gente tem alta penetração com os nossos clientes, porque os nossos clientes eles têm dificuldade de pensar assim, né? É. Eles não conseguem colocar isso no dia a dia, né? Então aqui, eu acho que vem para essa jornada de conscientização, e eu fico muito confortável porque eu tô numa virada, eu faço 40 esse ano, me sinto super jovem, né? Somos Nossa, todos meninos não aqui, parece jovens, né? Você é mais velho que eu. Quando eu entendo essa risada de vocês, sai. Cara, essa, né? Normal, né? Isso de branco. Né? Eu tenho tirado a barba. Mas eu tenho alta convicção de que o que a gente está trazendo aqui é trabalho para uma vida inteira. É verdade, é A verdade. gente não vai parar. E você, eu sei que você teve uma experiência com o mercado americano, né? Sim. Sim, eu tive uma experiência, fiz um curso de educação executiva em Ohio e, cara, lá fora, eles têm um conceito que eu gosto muito, que é a ideia do médico da família, onde ele acompanha o pai, o filho, o neto. Ao longo da vida dele, ele vai acompanhando aquela família. Ele entende quais são as predisposições a doenças, ele entende o perfil, ele entende o estilo de vida. E se precisar, naturalmente, o que ele vai fazer? Direcionar para um especialista. Lá você também costuma ter, geralmente, o advogado da família, que faz esse mesmo trabalho. E lá eles têm o planejador financeiro, que faz esse trabalho completo, que faz o trabalho do planejamento, e o planejamento não é feito uma única vez. Ele é um acompanhamento de vida. Por quê? Porque a vida muda. Uhum. Porque você é solteiro, daqui a pouco você casa, daqui a pouco você tem filhos, aí os filhos entram no colégio, aí você troca de negócio, de empresa, ou a sua empresa expande, aí você muda de casa, aí você compra uma casa na praia. E a nossa vida é isso, né? Essa coisa orgânica que vai mudando. Então, aquele planejamento Vivo, né? financeiro que você fez lá atrás, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele pode mudar completamente. É. Então, se você não reajustar essas peças, por isso que o que você falou faz todo sentido. O plano não é para ele ser perfeito e seguir exatamente até o final. O plano é o norte e a gente vai ajustando Porque a isso vida ao muda. longo do tempo. Nasce filho, casa, separa. Só para fechar esse bloco sobre falar de dinheiro é importante e ajuda na educação financeira, você compartilhar alguma coisa que eu vou contar a minha história. Não, pode contar. Pode contar? Eu tenho um hábito, o Ednar falou que se ele treinasse há 5 anos, 3 horas por dia, estaria sarado. Eu vou pra academia todo dia de manhã. Pelos risos, a constância não tá muito boa. Tá saudável, tá saudável. Faz aeróbico.
Eu vou na Biorit, falo que eu faço biosocial, né? Bioducha, é. Mas O hábito de acordar cedo tá válido, né? lavar cedo, isso é verdade. E aí, quando eu saio, eu gosto de parar na padaria, tomar meu café, é meu tempo. Aí é meu tempo. Se o Juliano, que é meu sócio, liga, eu falo, depois eu falo com você, agora é meu tempo aqui, eu tenho minha hora. E eu vou ler, eu vou escrever, e às vezes sai algumas coisas legais, assim. Eu vou tentar lembrar de memória, essa acho que faz uns 2 anos. Amor e sexo, o que que a gente gosta? Amor e sexo. E eu tentando fazer a analogia do amor e sexo, ó, tô viajando. É sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro. Ah, não, boa. Porque nem sempre o amor tá ligado ao sexo, né, sexo e dinheiro, todo mundo gosta. E eu tentando fazer essa analogia. E eu lembrei que na minha adolescência, juventude, começo de trabalho, era um momento que não tinha TV a cabo, não tinha celular, não tinha internet. No máximo um bip ali na cintura, né? Eu já tive, então. Ô, Gilberto, tá me entregando aqui. E aí. Tive. Não, já teve? Já tive. E aí, já chegava no trabalho, o tema era o quê? A novela das 8. Ah. Cara, você viu, a novela vai acabar, a pegada, foi pra. Cara, aquela coisa, pô, beijou, não beijou. E eu pensando nisso, cara, quanto que eu ouvi no trabalho, às vezes, família, as pessoas falando sobre sexo, sobre a novela, sobre uma cena, e pouco se falava de dinheiro. Dinheiro. Mas olha o detalhe, a minha descoberta, que você usa dinheiro todo dia e faz sexo uma vez por semana. Então, pessoal, É verdade. é mais fácil falar de dinheiro às vezes do que você fazer isso todo dia. Então vamos falar de dinheiro, né? Porque tá ali, tá na rotina. E olha que você falou uma vez por semana, tem gente que nem faz, hein? Cara. Não, eu falei pensando neles. O pai tá on. Vamos continuar. Eu concordo. E é isso. O poder da informação, ele é nocivo, né? Você falou que as pessoas assistiam a novela e iam pro trabalho. Olha que loucura. Eu comecei no mercado no final de 2006, mercado financeiro. E aí eu comecei, né? Cheguei no pregão da bolsa, era estagiário lá. Ah, você foi do pregão? Fui do pregão. B3 ou Bovespa? BMF. 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 Eu cheguei lá algumas vezes. Peguei o BMF, entrei no final de 2006, fiquei até 2009, peguei o final do pregão, foi muito bacana. Legal. E aí é muito clara essa diferença de informação entre o que nós tínhamos quando eu comecei o mercado e, pô, eu comecei, na minha cabeça, eu trabalhei sempre em instituições que foram o topo da pirâmide, né? É. Trabalhei na Bolsa, trabalhei aí fui pra XP, depois fui pro Itaú, voltei pra XP, e estamos aqui nessa jornada e a gente tem um trabalho que ele é pioneiro. E aí eu fui estudar para a primeira certificação, que era a certificação de operador em bolsa, tal. PQO. Não, nem tinha o PQO ainda, foi antes do PQO, era operador Bovespa e operador BMF. O final da certificação do operador BMF, a gente ia pro pregão e fazia um simulado de compra e venda, era bem interessante. E aí eu falei, tá bom, vou estudar. Como? Tinha uma apostila impressa que tinha rodado já 55 pessoas e era a única fonte. Então, quando eu trago isso, o que a gente tá falando hoje, pô, a gente tá aqui no Foralcast. A gente tá estruturando conteúdo de educação para que as pessoas escutem na academia, né? Não faz nada à noite? Escuta o podcast, é importante. E hoje a gente tem uma oferta bastante grande. Há 20 anos atrás, não existia. Então, essa revolução, ela é silenciosa, mas quando ela vem potente. E me traz a convicção, né? Eu comentei que a gente tá aqui, eu me imagino fazendo isso pelos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Perguntei como que foi lá nos Estados Unidos. Porque, pelo volume de informações, não tem volta. E aí, Não tem volta. o cara que não ir Não atrás acredito. é o cara que é o seguinte, tem tudo para fazer, ele não quer por quê? Exato. Negligente. Então, é um desafio grande, mas a oferta de conteúdo tá fácil, tá na mão de todo mundo hoje, todo mundo com o celular, com o Porque aplicativo. isso vai criando Fora essa transformação, né? Essa mudança, essa consciência de que é preciso. E às vezes as pessoas sabem que é preciso, sabem que é importante, mas não sabem o como fazer. Exato. Então a gente indo um pouquinho mais técnico, você falou de investimento de longo prazo, não são 12 meses. Então o que a gente pode entender, Ednar e Gustavo Benário e Rafael Melo, ele é meu ídolo, o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo?
em quantitativo. 1 ano, 2 anos, o que vocês acham? A gente pode Eu tenho meu definir palpite aqui. pode definir um senso comum, né, sobre isso. Tá. É isso. Boa, eu quero quebrar aqui em 2 percepções as minhas, tá. A minha percepção pessoal, né, enquanto planejador, tem ali a minha ordenação, que é importante, sou planejador, mas não faço meu planejamento financeiro. Porque casa de ferreiro é espeta de pau, então eu procuro, tenho uma assessora que me ajuda, que faz meu planejamento financeiro, importantíssimo isso. Sim. E aí eu tenho um horizonte de tempo que ele não está sentado na ótica do regulador, né. Quando a gente olha, por exemplo, vou falar aqui de um regulador que ele é expressivo, Ambima, né, a Ambima assume que curto prazo até 12 meses é curto prazo, né, num horizonte de médio prazo, você vai ter ali 2, 3, 5 anos médio prazo, e longo prazo acima de 10 anos, tá, um pouco dessa jornada. O meu longo prazo, começando por ele, é um pouco diferente. Porque, por exemplo, eu faço 40, como eu mencionei para vocês aqui, o brasileiro está vendo na média até 80. Ou seja, eu estou na metade da vida, considerando dados médios. Exato. O meu longo prazo não são 10 anos, o meu longo prazo são 30 anos. E também 30 anos porque eu tenho uma situação hoje de pessoas próximas e amigos, que hoje a pessoa que tem mais de 65 anos no Brasil, a grande maioria é dependente financeiro. Edinar, ontem eu fiz uma reunião com um cliente. Ele tem 69 anos, independente financeiro. A irmã, independente financeiramente, casada, tem suas famílias. Falou, Cláudio, o que me deixa mais triste é ver amigos competentes que ganharam muito bem, mais do que eu, morando num quarto, sala e cozinha, num apartamento pequenininho, precisando de ajuda. É isso. Isso me dói. É por isso que o meu plano não são 10 Ontem ele me anos. falou isso. São 30 anos, porque tudo bem, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. E se não acontecer? E se eu sobreviver, né? Vou chegar lá e vou ficar dependente financeiro? Não dá. Então, esse fator que me pega, por isso que o meu longo prazo ele é mais esticado. Agora, meu médio prazo é um horizonte que está muito em linha com o regulador. Eu tenho ali 3, 4 anos como médio prazo, por quê? Eu vejo que até também um outro dado, né? No Brasil, as pessoas até os 45, a curva de crescimento de renda ela empina pra caramba. Uhum. Dos 45 para frente, ela derruba. Ah, não, para com isso daí. Então, estatisticamente, eu tô numa curva que eu tô acelerando para falar: "Legal, como que eu abro caminhos?" E eu tô muito confortável que o que a gente faz aqui é trabalho por uma vida inteira, para me consolidar nessa atividade, falando do tema que a gente fala, para que eu consiga criar um bom platô para falar: "Gente, 45, 46, 47, não tem problema, já sei o que eu vou fazer, tô consolidado, agora é só rodar", porque eu quero ser, como você mencionou, eu quero ser o planejador financeiro do pai, do filho, do neto, e aí seguir. Então, se eu Sim. conseguir amarrar isso bem agora, eu acho que eu consigo tocar bem, mas tem uma diferença pequena aqui da ótica do regulador, e Tá eu indo tô bem seus eu planos? tô esca Tá tá, caminhando? tá indo bem. É claro que a gente tem um fator que é importante, né, tá indo bem. Quando eu coloco a minha meta de Nar solteiro, check it, tá cravado, tá batida. Mas aí A vida vai mudar. a vida vai mudar. Você falou, Acho que já e você mudou. falou: vai mudar agora, eu vou casar, Já mudou. virão os filhos", e aí, assim, eu sei que é uma outra jornada e eu vou precisar refazer o ciclo do plano, não tem jeito. Exato. Esse meu O que é cliente gostoso, né, porque, pô, não tem coisa melhor que se fazer um novo objetivo, né, já atingiu os Olha, objetivos. eu vou dizer que isso depende sempre, Rafa, do perfil da pessoa. Tem gente que não gosta. Não tem uma questão que ela perspassa a questão do planejamento financeiro, que é o perfil de cada um, né. Tem a coisa lá do teste DISC, que muita gente conhece, já ouviu falar, já fez, eu acho que é super importante você, depois que você faz isso, você também se conhece, conhece ao outro, essa parte é muito legal. E a gente percebe pessoas que elas têm um perfil muito focado em processos, em repetição. E é muito confortável para ela ter um processo, ter uma repetição, ter um planejamento, e aquele planejamento ele mudar pouco, porque é o perfil da pessoa. Ser seguido. Exato. Agora existem pessoas que têm um perfil muito diferente, um perfil mais de dominância, mais de influência, onde para ela a repetição é quase que uma morte diária. É. E para esta pessoa, a gente precisa entender que a estratégia, o planejamento financeiro para ela também precisa ser diferente. Tem pessoas que estão dispostas, a fazer o seguinte, Ed, fala: "Olha, eu vou investir R$ 1.000 por mês durante 30 anos". Tem gente que não tem problema quando a gente fala disso. Tem gente que fala: "Gu, eu prefiro colocar 10, 15, R$ 20.000 por mês Pra não precisar ficar 30 para anos. ficar 5 anos".
Porque é o perfil da pessoa, porque existe um fator comportamental. Por isso que a gente fala, a questão comportamental, ela permeia os investimentos e o planejamento o tempo inteiro. A gente precisa conhecer o investidor no detalhe, a gente precisa conhecer a pessoa ali. Por exemplo, estava falando de cenário de curto, médio e longo, né? Para conectar com isso que o Cláudio perguntou. Para algumas pessoas, principalmente para quem está iniciando um planejamento financeiro, iniciando uma estratégia, e às vezes a pessoa ainda não tem um patrimônio formado, ela está naquela fase realmente inicial, às vezes até de carreira, a gente pode pensar o curto prazo em metas semanais ou metas mensais. E aí, se ela cumpre aquelas metas de cuidado com o dinheiro, de ajuste do orçamento e até de aporte financeiro, ela pode se premiar daqui 3 ou 6 meses, num restaurante, numa experiência, numa viagem. E esse processo de premiar retroalimenta esse comportamento. E aí a gente vai construindo um comportamento que daqui a um determinado período, essa pessoa começa a pegar o gosto pelo investimento. Muito legal. E a galera faz a regrinha de 3. Poxa, se eu guardei tanto e rendeu tanto, quanto eu preciso ter Para chegar. para chegar na minha independência financeira? E aí, né, esse número cada um tem o seu, não existe número pequeno ou grande, acho que isso é muito particular, é muito tailor-made. E aí essa pessoa começa a fazer a regra de 3 e falar, poxa, que legal, então eu vou investir com Que é esse tangível, né? demais, demais. Fica E aí o tangível. comportamento muda. E aí esse curto prazo, essa janela de curto, ela move um pouco mais para frente. Essa janela de médio prazo, que às vezes falar em 2 anos parecia tão longo, ela começa a ficar mais tranquila e factível. E essa janela de 30 anos, como você mencionou, ou de 15 ou de 10, ela não parece tão longa. Ela não parece tão... Degraus, né? Exato. Por mais que você fale em 30 anos, a pessoa começa a ver, porque ela fala, poxa, se em 6 meses já conquistei isso, esse acúmulo de conquistas vai me trazer uma mega conquista no futuro, né? Totalmente. Que legal, Esse empilhamento, né? Das conquistas, né? Empilhamento, exatamente isso. E a gente pensando na prática, um pouquinho, a gente falou aqui de um primeiro bloco, segundo bloco, soltei aqui a minha piada, falamos de técnica agora a curto, médio e longo prazo, mas, pô, na prática, quem está assistindo a gente, ele, cara, não tem um bom planejamento financeiro, eu acho que consigo gastar o que ganho, às vezes falta, às vezes sobra, Nem como sei que eu quanto gasto. nem sei o quanto gasta. Isso eu falo de pessoas de qualquer renda, tá? Eu já atendi pessoas assim que ganha 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 300.000, que não tem o controle financeiro pessoal. Como que eu começo isso? Qual dia que a gente traz assim alguns insights de como começar? Porque às vezes, o que eu percebo, a gente tem até medo de começar a fazer. O que que eu vou encontrar aqui que eu não quero cortar nada, né? Então, dá um medo, mas não é questão de cortar, né? Comportamento, enfim. E o seu futuro, o seu sonho. É a ponte. Então, o que que a gente pode começar a fazer? E quais erros evitar? É. E agora? Joguei a bomba. Bomba, pá! Ó, Eu, vou ficar aqui, tá? eu vou até te falar que nem o meu caso, né? Eu tenho amigos que usam cartão de crédito para tudo. Eu tomo cuidado com o cartão de crédito. Porque eu não vou ficar olhando minha fatura ali toda semana. Ó, te passa um mês, eu paguei, nem olhei que eu paguei. Eu cheguei a ter o cartão lá, alguém usou e paguei 4 meses a fatura. Porque então eu tomo cuidado, eu já sei que eu tenho que me proteger. Porque o meu hábito, né, que nem o Gustavo falou, o meu hábito não é de olhar todo mês. Mas eu sei o quanto vem. Então, se vier um pouco a mais, ferrou. Que não eu gastei, que eu não vou ver. Mas se vier muito a mais, eu vou ver, lógico, né? É Boa. R$ 1.000 só no bolso. Só R$ 1.000. Fatura 25.000, é só R$ 1.000. Boa aí. Pensando em ferramentas, né? E aí, Isso. claro, o que eu vou trazer aqui não é uma receita de bolo e não cabe para todo mundo, né? Primeiro, o plano financeiro, e é muito interessante isso, o plano financeiro ele é individual, Boa. ele é personalizado, né? Para aquela pessoa ou para aquela família. Ah, Edinara, o Gu é um planejador financeiro, ele fez o planejamento para a família do Edinara e para a família do Pedro. É o mesmo? Nunca será o mesmo. Ele até pode começar com as mesmas premissas, mas facilmente ele vai mudar porque são pessoas diferentes, são RGs diferentes, são DNAs diferentes e assim vai, né? Mas, dentro da lição de casa do planejamento financeiro, acho que tem uma que ela é vital para começar, né? Que é o ser humano, ele tem que valorizar o tempo e o esforço dele, ele tem que ter um olhar para orçamento e finanças. Porque o dinheiro é o seguinte, o dinheiro ele vai pelo ralo.
O dinheiro não leva desaforo para casa. O dinheiro, ele foge como ladrão. E o pior, ele foge em gatilhos que a gente não consegue entender. Então, tem que olhar. Agora, tudo bem. Olhar orçamento de finanças é o primeiro passo. Aí a gente vai desdobrar talvez para uma linha que é um pouco mais comportamental, que eu não quero penetrar tanto aqui, que é, tem gente que odeia olhar a fatura, e aí você mesmo trouxe o exemplo. Tem gente que não nasceu pra isso. Que não nasceu para isso, Tem né? Então, medo. quais são os caminhos? E aí, para isso, eu quero somar o primeiro, olhe o orçamento de finanças, e o segundo, tenha aconselhamento ou busque um profissional especializado. Ponto. Porque não tem jeito. E aí tem um fator que pega um pouquinho. Eu comentei da academia aqui, né? Também vou pra academia 2, 3 vezes por semana, não sou um cara aficionado. Eu percebi também. Não sou nenhum Cláudio, né? Se você ninguém fala nada, né, Didar? Ah, Ó, mas imagina assim, se eu quiser treinar para um Ironman e eu começar a fazer uma série de treinos sozinha, vai ser muito mais difícil. Sem E dúvida. nas primeiras semanas eu vou falar, cara, isso aqui não é pra mim. A chance de eu me desqualificar vai ser gigantesca. Agora, se eu buscar um profissional, orientador, ter uma planilha de treino, passar no nutrólogo, é muito mais fácil. Então, Prestar aqui, contas. criar os pequenos desafios. Então, para quem tá com ferramentas para início, né? O que tem que olhar, na minha percepção? O planejamento financeiro, ele mexe com tudo que envolve dinheiro. Tem que olhar orçamento de finanças. E aí, alguns gatilhos que eu vou trazer aqui, de novo, não é para todo mundo, mas é importante. Se você que é pai, se você que tem ajuda, se você tem pessoas que você suporta financeiramente, tem que fazer planejamento financeiro. Não importa se você tem 150 mil ou se você tem 10 milhões. Porque o planejamento financeiro com calma, numa régua espaçada, abordando os principais tópicos, ele vai começar pelo orçamento de finanças, mas ele vai achar um monte de outros buracos. exato. Sonhos, desejos, troca de carro, aniversário do filho, tudo entrando na conta, né? Acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer é: você sente completamente satisfeito com a sua vida financeira? Com as suas finanças? Mas do que você está falando, Gustavo? De tudo. Você se sente satisfeito plenamente Tá realizado? com o quanto você ganha, como você gasta, com as suas compras, com as suas férias, com o seu imposto de renda, quando você vai fazer esse bendito, maldito, lá no final do mês de março, maio, você está completamente satisfeito? Você acredita que as suas decisões financeiras, elas estão, assim, perfeitas? E eu faço a brincadeira. Se eu tivesse que aprender sobre farmacologia, sobre biologia para curar uma dor de barriga, o que eu faço? Vou no médico, ele me dá a receita, numa entrevista de 15 minutos, às vezes não precisa nem fazer o exame, porque ele já identificou o que é. Me dá o receituário, eu vou ali na farmácia, tomo, no final do dia ou no máximo no dia seguinte, eu já estou muito melhor. É que a falta do planejamento financeiro não é a dor de garganta ou a dor de dente. É a diabetes que é silenciosa. Exato. Mas vai estourar. Vai estourar. Esse é o problema. Colesterol, São aquelas coisas que a gente não percebe, né? Então, se dói, você corre. Mas você tá ali meio que no sufoco, mas tá passando. E aí não faz essas medidas que você falou. É isso. Muitas vezes, há muitos casos vêm pra gente quando ele já está bastante endividado. Uhum. Mas no dia a dia também, muitos clientes, muitos investidores aqui dentro de casa, ele tá com a vida razoável, né? Controla, gasta, faz a sua viagem, tem o seu investimento. E aí, de repente, aqui a gente faz aquela provocação. Como é que tá o seu planejamento tributário? Tá tudo certo? Putz, você tá pagando muito imposto de renda? Como é isso? E aí, às vezes, a gente identifica uma dor, ou às vezes a gente aperta um local que dói, mas que a pessoa tá anestesiada, ela não quer falar ou não sente. E como é que tá o seu plano, por exemplo, da troca do seu veículo? Ou você tem desejo de mudar de casa? Você quer comprar uma casa na praia? E aí a gente começa a entender que tem várias dores, várias coisinhas ali, mas que você vai tocando a vida. Ah, pô, o joelho incomoda um pouco, às vezes a coluna, mas eu não vou no médico. E aí aquilo vai se agravando até ficar um problema que pode ser maior. Então muitas pessoas acabam só buscando quando estão ali naquele, o Cláudio falou, na dor grave, na dor aguda. Mas a gente entende que isso aqui é para todos, é o que você falou, Ed, é para quem tem muito, muito recurso, para quem está muito tranquilo na vida,
E aí você também precisa se preocupar, porque o cenário muda, porque os tributos Os problemas aumentam, são porque os outros. problemas também são outros, porque as crises e os riscos também são diferentes e maiores. Para aquela pessoa que está com a vida tranquila, para quem é funcionário público, né? A gente tem casos aqui dentro A de gente tem casa, mania de achar que a pessoa não precisa de nada, não né? precisa de não, sou funcionário público, estou tranquilo, eu vou viver aqui Tô com minha a vida, me aposentadoria aposentar. garantida. Perfeito. Serve para o empreendedor, serve para aquele que é o CLT. Isso tem uma abrangência, uma aplicabilidade. Eu ainda não conheço, sinceramente falando, tá? Nenhum caso de nenhuma pessoa que eu já falei ao longo de todos esses anos, aonde eu olhei e falei, essa pessoa realmente não precisa de planejamento. De verdade, não vi. Não vi, porque realmente todo mundo precisa. Tem alguma área da vida que pode ser melhorada. Olha, concordo. E aí, é claro, eu também quero trazer um pouco de realidade, né? Com um pouco dos casos que a gente já viu ao longo da vida, né? É importante, porque até o nosso espectador ele vai falar, pô, mas o Gu acabou de falar que cabe para todo mundo. Só que tem estágios na minha percepção, né? Então, por exemplo, eu tenho um estágio que é uma lição de casa, né? Vou falar de dívida aqui. A dívida, ela pode ser uma dívida que é um problema, ou ela pode ser uma dívida que é uma solução. Né? Então, pô, se eu moro numa casa, que eu vou casar, a casa não tá tão grande, preciso de uma casa maior, eu posso dar o meu imóvel, meu veículo de entrada, 50% por exemplo, e os outros 50% eu posso financiar. Cara, isso é uma dívida, então tem vários níveis. Mas tem uma dívida que ela é muito nocível, eu acho, porque às vezes, e eu já me deparei com isso, a pessoa tá vindo com os ele é mundano, né, ele tá vindo com os ganchos negativos da sociedade, do histórico, de dívidas e tal. Ele fala: "Legal, eu quero começar um planejamento financeiro". Só que para aquele planejamento financeiro funcionar bem, ele precisa ser batizado, ele precisa se limpar das dívidas, e não é fácil. Né. Não, Então, às vezes, eu falo assim: "Legal, cara, bacana, vamos lá", é uma orientação, é um direcionamento. Para começar aqui, começar muito bem, a orientação é: você tem que zerar essa dívida aqui, porque, poxa, às vezes, tá comprometendo 40, 50% da entrada mensal. E aí, ao invés de ele falar: "Pô, eu preciso cessar o restaurante, eu preciso cessar a festa, o jantar", ele continua com a dívida. Então, assim, são concessões. Mas cabe para todo mundo, independente do valor. E aí, um caso que é super interessante, né, você comentou sobre isso, claro que eu trouxe um pouco da dor aqui, mas tem um lado que é o lado positivo. Tem um cliente, eu fui assessor até 2021, eu fui assessor, né, depois de 21 eu acabei assumindo outros cargos e deixei de ser assessor. E tem um cliente que eu tinha um relacionamento muito grande com ele, tenho ainda hoje, e por mais que ele tenha um profissional que é o assessor, a gente sempre troca, Uhum. né. Ele: "Pô, legal, tá bom, tá", ele vai me dando os feedbacks, a gente vai ajustando, porque é um relacionamento que é super longevo. E esse cliente, ele tinha um dado que era um dado que o planejamento financeiro transformou, porque ele tem algum patrimônio, e ele tinha uma reclamação tributária gigantesca. Porque o Brasil, emaranhado tributário, só paga imposto, só paga imposto, só paga imposto. E aí, com o tempo, a gente começou a falar de planejamento financeiro, né. Eu lembro que eu tirei o CFP, a certificação em 2018, né. Então, poxa, começou a ser um divisor de águas ali, né. Eu comecei a trazer mais para o dia a dia a questão tributária e a questão sucessória, que foram muito importantes, aprendi muito. Entender regime de casamento é vital na nossa, vida, Uhum. vital, para todo mundo, né. E aí eu ia penetrando, e hoje ele não fala mais, ele não reclama mais da dor tributária. Porque é o seguinte, eu acho que antes, da minha percepção, aí é um pouco da minha leitura aqui. Antes ele olhava e falava: "Pô, esse ano eu paguei tanto de imposto", porque ele não fazia planejamento financeiro, ele tinha um contador que mandava as DARFs e ele pagava as DARFs. Era só isso, ele só viu o dinheiro sair. Uhum. Agora ele tem um plano que engloba várias etapas, ele vê o processo inteiro tributário, ele fala: "Tá bom, eu tô pagando aqui, mas eu tenho outras estratégias que eu tô compensando aqui, eu tenho uma proteção aqui", ou seja, aquele boleto da DARF deixou de ser uma dor. Uhum. Porque hoje ele entende que ele tem caminhos. O sim. planejador envolve, nesse caso, a pessoa física e a jurídica. Exatamente. E aí, a dor que ele tinha que era reclamação padrão, né, "Pô, mas o Brasil é um problema, ele só paga imposto", hoje não tem mais. Por quê? Porque ele tomou as rédeas do patrimônio dele, do dinheiro dele, através do planejamento financeiro. Então, poxa, trouxe aqui o exemplo de dívida, um exemplo de tributária, mas o planejamento financeiro, ele realmente ele é transformacional, e reforço, tem que ter profissional acompanhando, porque senão, quando a gente ficar doente, a gente vai no médico, né. Então, estamos falando de dinheiro, você tem que ter um especialista em tudo que envolve dinheiro para ter um direcionamento mais tático. Se vocês comentando,
me veio aqui uma ideia na mente de comparar o planejamento financeiro com a construção de uma casa. Porque a gente às vezes não procura um profissional, porque eu sei fazer. Edinar, eu sei quanto eu ganho. Ô Gustavo, ô Rafa, eu sei quanto eu gasto, eu tenho aqui a minha planilha. Não está tão bem, não estou feliz, mas eu sei fazer. Mas se você for construir uma casa, a sua formação não é engenheiro civil. Você é médico, você é empreendedor, você é dentista. Você vai ter que começar do zero, fazer lá a fundação. Vai ter que contratar alguém. Sem E dúvida. a casa, Ainda que você seja um arquiteto. ainda que você seja arquiteto, para discutir, para ver o quanto que suporta de peso e tal. E a construção de uma casa, dependendo do tamanho da casa, pode demorar 6 meses, 1 ano e meio, 2. E a gente está falando da construção da vida, que vai até, no seu caso, os 80 anos. Eu vou até 150. A construção que eu tenho, já fiz um acordo no plano espiritual, eu falo para as pessoas da minha cabeça, né? Que eu vou trabalhar até os 90 e viver até os 150. Bem, com saúde. Isso é tão importante. Tem uma matéria, capa da The Economist, que saiu há alguns anos, falando que as pessoas devem viver até os 120 anos. E que a pessoa que pode chegar a 150 já está entre nós. E aí eu faço a brincadeira, olha, tem gente, nós aqui, ó. Tem gente que não tá aguentando. Tem gente que não tá aguentando trabalhar, pensando em trabalhar até os 50 anos. E aí eu faço a brincadeira. Você sabe o que significa INSS, não sabe? No mercado, na Faria Lima, a boca miúda significa isso nunca será suficiente. Então você imagina, Exato. você vai se aposentar contando com o INSS, sabendo que aquilo é insuficiente, aí você vai ter que continuar trabalhando. E aí você vai trabalhar até os 120 anos de idade. Olha a importância do planejamento financeiro. Olha que interessante, você pode, e aí você ressignifica a ideia do 30 anos ser longo prazo. Porque 30 anos pode ser curto, numa vida de 100, de 120 anos. Agora, a medicina avançando muito mais com o IA, Muito. né? As informações são muito poderosas. Então, olha a importância de você pensar em planejamento financeiro e construir algo. E aí tem um livro muito bom do Eduardo Janete da Fonseca que chama O Valor do Amanhã. E ele transforma tempo em dinheiro. Então eu faço a brincadeira com alguns parceiros, alguns investidores, alguns clientes nossos, o seguinte: troca a ideia do taxa de juros por tempo. Poxa, se você fizer a brincadeira fácil, você aplica, investe hoje a 14, 15% ao ano, mas você vai tomar emprestado a uma taxa de 2 a 3% fácil, que a gente está mês. falando de ao mês, que a gente está Ao falando de quase 40% ao ano. Pensa o seguinte, no ano que vem, você está abrindo mão de 30 a 40% do seu salário. Você teria moral aí de deixar para mim 3 meses do seu salário num ano? Todo mundo fala que isso é insanidade. Numa vida de trabalho, você estaria deixando 8, 10, 12 anos de juros pagos para terceiros. Logo, se tempo é igual a dinheiro, você poderia acumular esse tempo de vida lá na frente para você simplesmente trabalhar até os 50, 55, 60 e não precisar trabalhar mais pelo dinheiro. Você pode continuar trabalhando pelo prazer que a sua profissão te traz, Você mas ganhar não, o tempo, né? exato, mas não mais pelo dinheiro. Planejamento financeiro vai trazer esse nível de clareza e, mais do que clareza, de ferramental para a gente conseguir alcançar esse objetivo, que de outra forma, sozinho, sem um profissional, é muito mais difícil. Eu comparei com a casa porque a casa são tantos detalhes, né? De piso, de fio, de torneira, tanto detalhe. E o nosso plano financeiro também. Eu vou comprar uma casa, como? À vista, financiar, consórcio. Eu preciso de um Na seguro de planta. vida, ao quanto que eu preciso desse seguro de vida? Eu não Seguro preciso. prestamista, que Seguro seja. prestamista, o seguro, eu vou alugar uma casa, então eu vou fazer uma capitalização, que essa a capitalização é horrível, né? Mas para ser uma fiança é legal, ou um seguro fiança. Pô, são tantas tomadas de decisões que a gente acaba fazendo no susto, é a minha impressão, porque eu sou confrontado numa situação que eu tenho uma decisão, eu vou e tomo. É melhor? Não sei, o preço eu vou pagar. Exato. E se Não, for bom, sim, mas na maioria. e outra coisa, assim, e nós brasileiros, na média, é tão difícil ganhar dinheiro. A gente trabalha tanto para ganhar qualquer coisinha, e aí é horrível, porque a gente trabalha com esforço muito grande para ganhar alguma coisa, E a gente não quer que isso na hora de gastar, sempre. a gente fala, não, dá tanto trabalho, a gente É, não toma que eu vou decisões por que aqui. são fundamentadas, né? Que isso é até importante,
eu respeito muito todas as profissões, todas, né. Infelizmente no Brasil o planejamento financeiro ainda não é profissão. Eu acho que no futuro tende a ser profissão. O Exato. mercado americano é profissão, né, as pessoas têm lá uma carreira de planejamento financeiro. Mas aqui no Brasil, quando eu olho, por exemplo, o advogado, o engenheiro, o médico, né, o arquiteto, não é uma falta de respeito, né, e eu respeito muito, porque são profissionais que estudaram bastante. Mas eles não têm todas as ferramentas, porque é o mercado que nós vivemos nesse mercado com muitos processos, nós somos Bom, certificados, a gente respira isso 24/7, e com isso a gente tem uma caixa de ferramentas que ela é muito maior do que às vezes só um canivete suíço para fazer um planejamento financeiro. Eu conheço algumas pessoas que são de outras áreas que são bastante aplicadas, só que elas não vivem o mercado financeiro, não trocam boas práticas, então você tem um carro que não está laceado. E é isso, eu falo pra você tem até um grande amigo que ele é médico e ele fala: "Não, mas cara, aqui de finanças eu manjo". Um ótimo investidor. Tá, do que de finanças você manja? De gestão de ativos, de gestão de risco, de gestão tributária, de gestão sucessória, de gestão comportamental, que tudo isso engloba, né. Então, pô, calma, talvez eu não saiba tudo. Talvez esse meu amigo que é médico, ele esteja com um canivete suíço, achando que dá pra fazer tudo, construir uma casa. Não dá. Então esse nosso apelo é importante, e eu vejo que é nisso que a gente consegue entrar em todas as profissões. gostei da caixa de ferramenta, eu vou usar numa próxima, que é essa ideia da casa. E o Boa, muito empilhamento boa. de conhecimento, né. E as experiências? A gente está falando, aqui, dentro da Farol, uma experiência de mais de 4.000 clientes. Quantidade de casos que a gente viu no detalhe, e que a vida de ninguém é parecida igual à vida de ninguém, mas algumas coisas, alguns comparativos a gente consegue trazer. Olha que interessante, a gente tem um histórico tão vasto de experiência, de ferramental. Eu comecei junto com você lá em 2006 também, são 19 anos, tem gente que tem mais de 20, eu não vou nem falar quem é aqui na mesa, entende? É. Ô Rafa, Ei, Rafa, tá rodado, hein, Rafa? Tô na segunda década aí, mas ainda não cheguei lá. então é um acúmulo, é um empilhamento de conhecimento, de ferramental, de mudança de mercado, e aí é muito legal, né? Eu comecei ali também antes da crise americana do subprime. Prime dos Cara, putz. você lembra, você vive. Tem um livro do Henry Paulson lá, que foi secretário do Tesouro na época, onde ele vai contando dia a dia. E o prazer meu de ter lido aquele livro é que eu lembro dos Dos dias, eu dias. lembro das datas. Muito legal isso. Então, esse acúmulo, esse empilhamento de informação e essa transformação que o mercado vai vivendo, a gente vive de dentro. Eu sei que você tinha, por exemplo, os fundos CVM 555 e agora é 175. E mudou a lei, mudou a ferramental e mudou o jeito. E aí aquele investidor, que pode ser investidor há 20 anos, mas ele não acompanha essa dinâmica da mudança do mercado, da mudança das regras, da melhoria, do desenvolvimento, das ferramentas que vêm e as outras que passam, e é muito difícil de você acompanhar isso se isso não for o seu dia a dia, a sua profissão, o seu core business. Então é muito difícil, eu não vou o dia que eu tiver um processo, eu vou buscar um advogado. Ah. E o dia que eu tiver qualquer coisa, eu vou buscar, Um um profissional. um profissional de qualquer área. Sabe que você trouxe um tema aqui, e até vou trazer um comentário bem aberto aqui, mas me fizeram esse comentário recentemente e eu tenho pensado, eu quero deixar para vocês pensarem comigo, né. Você mencionou aqui que as horas de voo ou as horas de tela, elas têm um valor no tempo, que é o conhecimento e assim vai. Aí, me perguntaram assim: "Você conhece algum médico que é extremamente conceituado, que trabalha muitos anos na especialidade e tal?" Eu falei: "Olha, eu infelizmente não conheço". E aí uma pessoa falou: "Cara, porque no Brasil, quanto mais experiente esse médico for, quanto mais horas de tela ele tiver, mais caro ele cobra". Exato. E aí me perguntaram: "O que que muda na sua atividade de planejador financeiro?" Nada. O que muda é que eu consigo entregar para você um serviço que ele vai ter um acordo de preço que ele, em tese, ele se mantém. Não é que agora eu tô com a sua família há 2 anos, eu vou cobrar X, eu tô com a sua Exato, família há 10 exato. anos, eu vou cobrar 10x. Não muda, porque é um acordo prévio, mas a troca que os clientes levam é exatamente essa. Porque Se o mercado acumula. ele pode ser cíclico, mas o comportamento não é. Uhum. Então, de novo, acho que a gente tem aqui uma grande oportunidade de continuar disseminando educação financeira para as pessoas, num trabalho que a gente tende a agregar cada vez mais, porque tem informação, a gente está se especializando cada vez mais, as pessoas estão se abrindo.
e não tem queda. Aqui é só ganho, né? Quanto mais a gente penetra, maior será o ganho, falando do planejamento financeiro para as Eu tô pessoas. achando que eu tô ganhando pouco então, É? porque eu comecei o banco em 1996, então eu tenho assim que Aquele prazer que você falou que você tem ao ler A Crise de 2008, ele tem a ler a história do Plano Real. Ele tava lá todos os dias já vivendo na pele. Eu tava mesmo. E eu tava lá perto e eu acho que os nossos caminhos se cruzaram, porque eu trabalhei muito tempo na Boa Vista em banco, na época que você tava lá Na bolsa. na bolsa. Bolsa. Eu tô acumulando algumas perguntas aqui, eu vou tentar trazer de maneira agregada, mas voltando um pouco no nosso papo aqui, você mencionou que tem dívida boa e dívida ruim, né? Ou dívida nociva. E você falou que algumas dívidas boas, através do crédito, as pessoas conseguem conquistar. Às vezes eu que nem sou planejador financeiro CFP, né? A gente também passa por essa experiência de ser aquele terapeuta do cliente também. Eu tive um caso de uma cliente que ela é super disciplinada no gasto, tem aquela sensação que você falou: "Pô, é tão difícil de conquistar que eu não gasto com nada, na hora de gastar eu me privo". Ela queria sair da casa dos pais, ter o próprio canto dela, ela era uma dor que eu via, né, que ela falava: "Como é que as pessoas conseguem comprar imóvel no Brasil?". Porque ela não aceitava a ideia de que ela ia se endividar. Eu falei, depois de um tempo, né: "Olha, como é que as pessoas compram? Com crédito, com dívida. Tá tudo bem você fazer dívida, você tem que fazer da maneira inteligente, não pode ser, né, nociva a tal ponto". Parece que virou uma chave na cabeça dela, né. Então eu queria só voltar nesse tema para dizer que, de fato, não é toda dívida, porque por que que eu tô trazendo isso? Porque você falou que: tem para eu começar um planejamento financeiro, eu tenho que eliminar todas as minhas dívidas?". Algumas dívidas, de repente, eu vou levar Você vai carregar. décadas para eliminar. E tudo bem, eu posso começar o meu planejamento, certo? Não, com certeza. Esse tema é um tema que ele é bastante polêmico para alguns, Tem gente que né? fala: "Não vou começar a investir se eu não quitar minha casa". Por questão comportamental, é exatamente isso, né. Mas às vezes não dá, porque a casa você tá lá com a casa você tá financiado na Caixa lá há 30 anos. Você tá financiando na Caixa há 30 anos com uma taxa de juros de 7% ao ano, não faz sentido Pra que quitar? Exato, que é exatamente o que eu ia falar. A gente pegou vários casos recentes aqui dessa forma. Pô, eu quero quitar, mas você tá com um custo de dívida de 7% e você consegue investir a 14, 15. Assim, não faz sentido o dinheiro. E aí, o que que a É gente faz? emocional. É emocional. Aí a gente faz um trabalho emocional É. e um trabalho racional. Planilha, faz as projeções e mostra para a pessoa: "Olha, daqui X tempo, se você quiser, você pode quitar. Mas olha o tanto de dinheiro que você ganhou a ponto de repente, só os juros do valor acumulado ser maior do que o valor da sua parcela, que tem principal mais juros". Então a gente começa a fazer essas brincadeiras e mostrar que a dívida ela pode ser extremamente saudável. Por exemplo, eu gosto muito da dívida que tem TIR, né, a taxa interna de retorno. A dívida que você toma ela para investir. Então, às vezes, você toma uma dívida para fazer um investimento para algo que vai te trazer um retorno, ou uma dívida planejada. Então, a pessoa ela quer trocar ou quer comprar um imóvel num período planejado, 2, 3, 4 anos. Por que não, de repente, você usar ferramentas diferentes? Uhum. Então, eventualmente, uma carta de crédito, algum produto nessa linha, que é muito mais barato do que um financiamento imobiliário. Concordo. E você pode fazer isso com planejamento, sem que seja esforço ou sacrificial. E você faz isso num modo aonde você atende a questão comportamental e a questão matemática ao mesmo tempo. E casos onde a gente já pegou aqui de trocar dívida. A pessoa está com um problema, dívida, 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 cheque especial, é dívida caríssima. Vamos fazer Vou fazer uma coisa, vamos, uma dívida. vamos fazer uma dívida que une todas as outras, que eu quito as outras, uma única dívida mais barata, Estancam mais. mais planejada, Com você garantia. estanca aquela sangria. Então a dívida per se não é algo ruim. Ela precisa ser bem administrada, ela precisa ser bem planejada, ela precisa estar dentro de um contexto e do momento. Exato. Eu acho que Exato. Não, concordo 100% e com um zoom gigantesco, de novo, na lista de entrada e saída, assim, orçamento de finanças. Porque não adianta nada, né, a gente tá falando aqui e eu concordo 100% com você, que a gente tem uma estrutura de solução gigantesca. Para o cliente que não é do mercado financeiro, primeiro é comportamental. O que que você tá querendo? E esse puxadinho aqui, às vezes, é difícil você provar para o É. cliente que você tá pagando uma dívida contra dívida, esse é o primeiro fator. O segundo fator, e aí eu vou voltar para reiterar um pouco da minha resposta,
Existem alguns métodos do mercado financeiro, né? Eu vou falar de um método que ele não é literal, ele tem um balanço ali que é o 50, 30, 20, né? Que é o método que você vai falar, cara, legal, quanto você ganha? Você bota um corte, 50% para isso, 50, 30% para aquilo e 20% para aquilo. Às vezes o cara tá com dívida, ele quer fazer um planejamento financeiro, mas ele não tem, tem 0% de reserva, não sobra. E aí quando você coloca um raio-x, 50 a 60% são com coisas supérfluas. Cara, não faz sentido, né? Você ter uma despesa nesse nível, que aí a granularidade do orçamento ela ajuda. Que aí é essa de novo, é a primeira fotografia. Bater a primeira foto, é isso. Para depois falar, cara, legal, agora você entendeu? Tem os caminhos aqui. Vamos pensar como que a gente pode, de uma linha de olhar uma dívida que talvez não seja tão saudável, uma dívida saudável, ou uma potencial alavancagem, fazer os caminhos para que você consiga sair na frente, mas de forma clara, bem planejada, arquitetada, compensando, fazendo a gestão do risco, né? Risco no Brasil é algo que a gente vive todo dia, Sim. mas nos investimentos é uma pergunta que as pessoas deveriam fazer para elas mesmas, né? Qual que é o tamanho do risco que eu estou disposto a tomar aqui? E aí, quando eu falo risco, acho que a gente tem uma política de suitability, que é o perfil do investidor, que tem uma dimensão, tem um dimensionamento de riscos, que eu concordo, né? Acho que faz sentido, porque também, de Tá novo, cada vez melhor, né? uma estrutura legal. Só que o que que eu entendo? Que a gestão de risco, ela deve ser mensurada por caixinha, Uhum. porque tudo tem risco e são riscos diferentes. O risco de você comprar, né, um imóvel financiado há 30 anos com uma taxa de juros de 7%, é tem seguro prestamista, é caixa, já passou. É totalmente diferente de você comprar um carro financiado. Tô falando que são 2 financiamentos. Uhum. Aí o carro hoje, o carro zero hoje custa 90 a 100 mil reais, o cara quer dar 20%. Quando ele terminar de pagar, já vale 60% de quando ele comprou. O custo de apreciação, depreciação, então eu tô falando de 2 investimentos de bens móveis e imóveis, móvel e imóvel. Mas a relação de retorno, de risco, é totalmente diferente. Mas a cabeça do cliente não, ele fala: "Não, mas Tô investindo num carro tô novo. investindo, porque o carro tá na garagem, né". "Não, mas o carro tá aqui na garagem, né". A minha próxima ou nova pergunta aqui também tem a ver com o que você falou, quando a gente fala: "Ah, eu manjo de finanças", mas você sabe do comportamento, da gestão de investimentos ou ativos, gestão de risco, da gestão tributária, isso e aquilo. A gente fala bastante de investimento aqui já, mas tem outras pernas desse planejamento que eu queria que vocês comentassem um pouco mais. O que mais um planejamento financeiro precisa ter, além de metas, objetivos, orçamento, investimento? Boa. Acho que basicamente a gente tem 7 caixinhas essenciais, tá. As 7 caixinhas elas abordam o que, na minha percepção, são as macroatividades vitais para penetrar depois. Claro que essas 7 caixinhas, no tempo, você tem algumas que ganham mais prioridade no começo, outras que ganham mais prioridade no segundo momento e assim vai. As 7 caixinhas são: primeira, que é a mais importante, gestão financeira. Orçamento, finanças, fluxo de caixa, para Entrada e pessoa saída. física, entrada e saída. Tem o olhar tem que estar direcionado Tem que para começar onde o aí. dinheiro vai, ponto. Então, essa é a primeira, gestão financeira. A segunda, gestão de ativos. E aí, quando eu falo de gestão de ativos, não são apenas os investimentos. Gestão de ativos financeiros e não financeiros. Exatamente. A casa, o carro, porque no final as pessoas, eles esquecem, né? Ah, não, é investimento, eu tenho CDB. Não, 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 não. Você mora na casa própria, uma casa que é alugada, e esse ativo, porque é um ativo também. Imóveis de aluguel, né? A casa da praia, a casa do campo, que pode ser um patrimônio ativo, mas também pode ser um patrimônio passivo. É isso. E aí, por exemplo, esse tema que o Hugo trouxe, quando a pessoa começa a se abrir, aí é o seguinte, a torneira tá jorrando e ele não tá nem vendo. Passivão. Passivão. Então, gestão financeira, gestão de ativos. Terceira caixinha é uma caixinha de gestão de longo prazo, porque as premissas de aposentadoria, elas devem ser olhadas isoladamente. Quarta caixinha entra gestão de riscos, e aí riscos ele entra, as pessoas têm seguro para o celular, seguro para o carro, mas tem seguro de vida. Não é sobre isso, porque, por exemplo, essa nossa brincadeira agora, né, do poxa, legal, e aí eu vou usar muito, né, do comentário que o Hugo trouxe, um investimento no imóvel a 7% ao ano, você tem um nível de risco que vale muito a pena tomar. Tem outras coisas que não, então gestão de risco é uma caixinha isolada. Aí entra a gestão tributária, mas você entende que, olha quanta coisa eu já passei. Passei por orçamento de finanças, passei por meus ativos, passei por plano de longo prazo, entrei em gestão de risco.
bati em tributário, entra em sucessória, gestão sucessória, que é a sexta, e a sétima, que na minha percepção ela é muito importante, gestão de comportamentos, né? E a gente sabe cada vez mais, é importante a gente penetrar, são pessoas diferentes, são perfis diferentes, são abordagens diferentes, e a gestão de comportamentos ela é meio que fala uma língua cross, todas as caixinhas, a cada ciclo novo, se separou, se vai ter filho, muda pra caramba, então como que a gente vai fazendo as adequações ali para balancear? Então eu entendo que essas 7 caixinhas são caixinhas vitais. Agora, o que eu entendo que é o primeiro e o segundo passo, o primeiro passo vital é: começa por gestão financeira. "Ah, Ednara, eu quero começar por gestão tributária". Não funciona, não faz sentido. Tem que entender, acho que o básico ali, que é o orçamento Começa de do finanças. começo, né? Começa do começo, É. né. Aí depois pode derivar, pode ter uma curva, pode ir do gestão financeira, pode pular para gestão de riscos, gestão financeira pode vir para tributária, para acessória, mas a gestão financeira é o diagnóstico do que tem de dinheiro na pessoa física, seja pessoa individual ou familiar, e na pessoa jurídica, né, quando Sim. a pessoa tiver empresa. Se fizer um bom raio-x ali, já vai dar uma régua de relacionamento gigantesca para penetrar, e aí eu escutei assim de um profissional uma vez, falou: "Cara, eu lembro de um treinamento que você deu, e aquele treinamento mudou minha vida como profissional, porque depois daquele treinamento eu nunca mais fiquei com a agenda vazia". Porque às vezes ele falava: "Cara, não sei o que eu vou falar para o cliente na próxima reunião". Cara, você tem 7 caixinhas, a conversa é infinita aqui. Não Totalmente. tem como esgotar. Não tem, A vida muda. a vida muda. Então acho que um pouco dessas 7 caixinhas que eu acho que são as caixinhas vitais aqui, tem outras, tá, porque, por exemplo, só para fechar, quando eu falo gestão de ativos tem ativos Brasil financeiro, ativos internacional financeiro, ativos que são ativos padronizados e não E padronizados. aí isso já se conecta com gestão tributária global também, né, É isso. exterior, Então, então assim, você Você tem fica a sempre liquidez, conversando. a liquidez fora do Brasil, que são os investimentos financeiros fora, mas tem investidores que também têm patrimônio fora do Brasil, e aí você começa a conectar A sucessão também investimentos, ao mesmo tempo. rentabilidade com questões fiscais e tributárias, com questões sucessórias. E aí, eu sempre falo que você não pode olhar sob um único viés. A gente tem que ter essa visão holística com o investidor. Por que você está investindo nisso? Rentabilidade, sucessão, tributação, no mínimo Comportamento. comportamento e Comportamento. entender isso dentro do Brasil, no exterior. Aí a gente pode falar de ferramentas mais profundas, a gente vai falar de holding, de empresa offshore, a Perfeito. gente pode entrar em detalhes ali que tem profissionais específicos só para cada área dessa. Então a gente tem uma gama tão gigante de conteúdo para abordar que, na minha percepção, é impossível você falar isso com um investidor, E a ainda que você agenda tenha fica vazia, né. e a agenda ficar vazia. E você mesmo você tendo um relacionamento de longos anos, as coisas acontecem na vida. Ó, que importante que às vezes isso vai trazer alguns gargalos, tá. Porque, por exemplo, talvez, o exemplo que o Guto trouxe agora, começa na onshore, baixa no offshore, tal, aí vai descobrir, outro caso que eu lembrei aqui, eu vou lembrando dos casos, eu vou precisar até ser mais objetivo. O cliente falou: "Pô, Ednaro, vendi meu imóvel em Miami", que eu tinha lá um imóvel em Miami, que eu fui juntando, tal, falei: "Legal, vou botar dinheiro no Brasil, traz dinheiro pro Brasil". Então, mas eu quando eu comprei, eu fui levando dinheiro aos poucos, tal, atendi ela um pouquinho, Claro. tal, não declarou. E para trazer o dinheiro para o Brasil agora? Então, e aí ele falou: "Pô, mas eu tive É um raro, mas profissional, acontece eu tive muito. um profissional que me ajudou, tal". Então é isso, né. O profissional te ajudou, mas talvez ele não tinha informação do nível B, né, Quem porque que ajudou? Quem estava vendendo a casa. Às vezes é. às vezes é isso, assim, por isso que começa pelo dinheiro, pelo mapeamento do dinheiro, porque aí vai abrir outras questões. Outra questão que vocês devem ter visto também, quando aprofunda, mas o contador fez meu IR errado. Muito. Porque às vezes o contador ele não conhece todos os instrumentos, os meios, os métodos, os processos do mercado financeiro. Então, às vezes, ele Sim, ele sim. tá vendo só uma ótica. Então, não é que ele estava todo errado. Ele estava parcialmente errado. Só que é o seguinte, uma parte errada uma vez tá errado, então não tem jeito, ferrou. Então são várias questões que acabam impactando, de novo, o bolso, e aí é assim, tempo ou dinheiro que é desperdiçado. Por isso que antecipa, faz o planejamento organizado, passa por essas 7 caixinhas que no final não vai ser para ontem, vai demorar algum tempo, mas se a pessoa for aberta, franca, transparente, trouxer as informações, a chance de dar errado é muito
muito pequena. Aqui é prosperidade e sucesso no longo prazo, com certeza. Planejando para prosperar, como eu disse no começo. É isso aí, Ednei. É isso. Ah, agora chegamos no momento, aquele momento, Por mim, tá tão continua. gostoso, parece que tá chegando. E assim, ó, foi tão incrível porque eu tenho um roteiro, né? Mas eu comecei a conversar, a gente começou a falar, o Rafa e o Edinari, Gustavo, e o meu roteiro ficou aqui. Vai ter que ter uma próxima agora. O Cláudio tava muito feliz hoje, contou um monte de piada. Ó, próxima, tá? A gente pode fazer, por exemplo, até talvez um pouco mais direcional. A gente falou de uma forma bem ampla. Exato. Mas eu penso, planejamento financeiro para pessoas que são casadas e têm filhos. Pô, legal. Planejamento financeiro para, por exemplo, infelizmente você comentou que o volume de separação no Brasil tá gigantesco. E tá bom, e se uma mulher separa com um filho? O que ela faz? Exato. Começa por onde? Exato. Né? Então, aqui, né, tem vários caminhos. Planejamento financeiro para pessoas que são residentes, né, tem residência fora do Brasil. Isso assim, a gente vai conversar mais 2 horas, porque tem muita coisa e, de novo, né, aqui é só para trazer que é um tema que é legal, tem alta penetração, a gente pode desdobrar muitas vezes, mas dentro do tema central, né, estratégia financeira para os clientes. E você falou que separa, a gente já tá acabando, mas você fez eu lembrar do Dia dos Namorados, que foi recente agora. Fui comer uma pizza com a minha esposa e na conversa a gente falou de regime de casamento. Eu falei, pá, o nosso regime é aquele regime que o que é seu, o que é meu é meu. Então se a gente separar, o que é meu é meu. Ela falou, não. Eu falei, é. É como eu estava mexendo numa documentação para tirar uma cidadania, né? Ela tava lá no celular dela, fácil com a certidão de casamento. Por isso que eu provoquei. Ela pegou o celular, abriu e foi ler. É regime parcial. Eu falei, é parcial, o que é seu, o que é meu. Ela falou, eu não entendo nada disso, vou ver no Google. Aí ela foi. Falou, não. O que é seu é antes. E herança que não entra. Ó, a preocupação, né? Então a herança da minha mãe é minha. E antes, Ednário, eu tinha o quê? Eu tinha nada, tudo bem. Mas é todo teu, tô aqui jogando sapo, pô. E partiu. Mas isso é tão importante que a gente tem casos aqui, Mas a conversa com os sabe? namorados, né? Não, só pra que você sabe que, poxa, às vezes o pai tem essa preocupação com o filho, com a filha. Será que o meu patrimônio vai se comunicar com aquele casamento? E pode ser um casamento que não foi bem sucedido, de uma pessoa que infelizmente, enfim. E aí, né? E aí, como é que faz? Então o planejamento não é só pra ti, não. Não. É para os seus. É para os muito além. seus. Muito bom. Mas eu cortei, você tava falando do Dia dos Namorados. Não, mas foi isso, assim, só para encerrar, porque a gente tem que partir para o nosso fim. Eu queria ter as considerações finais de vocês. Pode ser uma dica, uma frase, o que vocês quiserem deixar de recado para as pessoas que estão assistindo, para incentivar, para estimular, para orientar a importância desse tema, porque é muito bom e muito importante para todos nós, né? E eu queria ouvir vocês, as considerações finais. Gustavo? Bom, é muito difícil condensar tanta coisa aqui que a gente falou, né? O tema, pra mim, é tão gostoso. Eu sempre brinco, falo, ó, um assunto tão chato, você vai me dar esse tempo pra eu falar desse negócio chato? Mas, na verdade, pra mim é uma paixão. Mas é a gente procurar levar para as pessoas esse conteúdo mostrando que é fácil, que é simples, que é acessível, que tá na mão e na disposição de todo mundo. Às vezes é um simples passo. Você não precisa saber, você não precisa. Faça sempre aquela pergunta: eu tô contente, feliz, satisfeito com 100% da minha área financeira? E se eu estiver, quer dizer que não pode ser melhorado? Eu não tenho dúvida que pode ser melhorado, mas dificilmente alguém vai falar que tá 100%. Então, eu acredito que tem muito valor que a gente pode agregar. Eu sempre falo isso para os nossos clientes, para os nossos futuros clientes, que eu não tenho dúvida, e parece até um pouco petulante, mas não é petulância, é experiência. Eu não tenho dúvida de que a gente tem condição de agregar muito valor, e um valor transformacional. Não é só um valor relacionado a monetário, é um valor transformacional, às vezes é um valor que transforma o mindset, o jeito que a pessoa reflete, pensa, a tomada de decisão. A gente tem condição de impactar positivamente a vida das pessoas. E essa parte, para mim, é a parte mais gostosa, porque é a nossa remuneração não monetária.
Quando eu vejo, eu recebo um vídeo, um áudio, algum Uma cliente comemoração junto, né? que coloca alguma coisa, que escreve pra gente, que manda uma foto, olha o que eu fiz, olha onde eu tô, olha o que eu consegui, pô, vocês são parte importante. Pra mim é maravilhoso, eu sinto que é realmente, assim, aquele propósito de vida sendo cumprido, né, melhorando a vida, influenciando, impactando a vida das pessoas. Então, eu não tenho dúvida de que a gente tem condição de agregar muito valor na vida de todo mundo, isso pra mim é uma certeza, além da certeza da morte de pagar imposto, aqui no Brasil. E acho que é isso, é deixar esse recado de que a gente está super à disposição, a gente faz isso não só pelo dinheiro que nos move, mas a gente faz isso principalmente pela paixão, por esse amor que a gente tem por esse negócio. Muito bom. Boa, boa, boa. Edinar, suas considerações finais? Bom, planejamento financeiro efetivamente é algo que precisa entrar na vida das pessoas, tá? Tá. É claro que no final a gente sabe que o tempo, a dedicação e o esforço eles são muito difíceis. Mas eu quero deixar um convite aqui para as pessoas que estão escutando a gente, né, para que eles Quer falar pra eles, ó? Olha ali no naquela câmera. para você que é espectador desse Farolcast, meu convite a você, tenha uma consulta com um profissional, né, porque, eh, os elementos que a gente trouxe aqui, falar de planejamento financeiro é algo que você vai prosperar muito. Se você especialmente tiver filhos, for casado, aí assim, tem que falar com um profissional para ontem, porque você vai ter a sua vida transformada. E aí no final, felicidade, realização, sucesso, sim, no tempo é possível e através do planejamento financeiro. Então, espero vocês. Caraca! Salva de palma. Arrasou! Muito bom, muito bom, muito bom. Rafa, suas considerações finais? Só tenho a agradecer a presença de vocês. Eu vou muito em linha no que o Ednar acabou de falar. O nosso assessor de investimento, ele está cada vez mais preparado para te ajudar nesse planejamento financeiro também, ou para te conectar com um estrategista financeiro. Se você está assistindo esse episódio, está ouvindo esse episódio e virou aí, deu clique, acha que vale a pena conversar sobre realização de novos objetivos na sua vida, ou entender para onde está indo o teu dinheiro, que você não consegue identificar, quando é que você vai poder parar de depender do seu emprego, tantas questões fundamentais e básicas nesse planejamento, chama o teu assessor e fala isso para você marcar uma data e conversar sobre isso também. Que ele pode te ajudar e te conectar com um estrategista, que nós temos uma área específica para ajudar os clientes nisso, tem aplicativo, o negócio é incrível. Bom, as minhas considerações finais é um pouco do que eu aprendi com vocês. Planejamento é valorizar seu tempo e esforço, conhece? Uma outra que eu gosto é que um bom planejamento financeiro é a ponte que conecta seus sonhos e o seu sucesso real. Planejar suas finanças hoje é garantir a tranquilidade e liberdade do amanhã. Quem planeja suas finanças controla seu destino e conquista a estabilidade desejada. Agora, de um cara muito famoso conhecido, planejamento financeiro é dizer para onde vai o seu dinheiro antes de se perguntar para onde ele foi. Essa é minha. E assim, é um prazer estar com vocês, receber aqui o Gustavo, né, que é nosso sócio amigo, né, Gu, é uma honra ter você aqui de novo no Farolcast pela segunda vez, mas vamos ter muito mais, Eu que de um agradeço. tema incrível que a gente gosta, fera. Edinar Sacramento, amigo, colega, né, de carreira, de jornada, Obrigado. foi uma honra ter você aqui, é de verdade, de coração. Isso não é um praxe, não, porque é fato, a gente chama pessoas que a gente acredita, confia, e aquilo que fala tem um poder incrível, e fala sempre da verdade. Rafael Melo, meu amigo, nem vou falar. E para quem está aqui nos assistindo, curta, compartilha os nossos canais, Rafa. @Farolcast no Instagram e no YouTube, e @Grupo Farol Capital no Instagram também. Acompanha a gente por lá. E o seu Instagram, Edgar? Ednar Sacramento no Instagram, Ednar Sacramento em tudo. EDNAR, Ednar Sacramento no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Vocês vão me encontrar. Dificilmente vocês verão outro. Ah, é verdade. Não existe outro. É quase Clauber, assim, esse galera, eu acho até, né? Qual o seu Instagram, Gu? @Gustavo_Benaglia. Boa, boa. Pessoal, obrigado por estar com a gente. Essa é a nossa missão, nosso propósito de vida, levar educação financeira e investimentos e te ajudar nessa jornada incrível que chama a vida. Até a próxima. Obrigado. Valeu!